Oferecimento Valor, Centro de Soluções em Negócios Imobiliários. Comércio, nossa missão, promover as categorias representadas, sindicatos e empresas do setor terciário, melhores condições para gerar resultados positivos e contribuir para o desenvolvimento do Estado. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Na Berlinda, desta vez eu, Wilker Lima e Nubem Bonfim, aqui ao meu lado para comandar este programa. Hoje nosso convidado é o professor Emanuel Franco Filho, ex-pré-candidato pelo Mobiliza. Por que ex? Porque hoje ele vai falar o motivo do cancelamento. Professor Emanuel, o senhor fique à vontade para responder todas as nossas perguntas. Aqui o senhor se sentir desconfortável, a gente vai insistir em perguntar da mesma forma. Bem-vindo a mais um Na Berlinda, professor. Primeiro, agradecer a Nubem Bonfim e ao Will Lima. Isso. Primeiro, para mim é uma honra ter vocês dois na imprensa, algo qualificado, pelo caráter e pela competência profissional. Estou aqui à disposição para responder todas as perguntas que venham esclarecer a sociedade sergipana. Perfeito. O senhor participou aqui como pré-candidato a governador, o senhor trouxe boas propostas, o senhor foi claro, o senhor mostrou o quanto o senhor é um homem sério, comprometido com as mudanças e o quanto o senhor pensa no desenvolvimento econômico e social de Sergipe. Infelizmente, essas propostas não vão ser defendidas pelo senhor enquanto candidato, porque o seu partido não vai mais bancar a sua candidatura numa convenção. O que houve, na verdade, teve negociação para que o senhor mantivesse sua pré-candidatura? Olha, eu vou relatar do início. Sim. Olha, eu venho dos movimentos de ativismo de direita. Desse ativismo de direita, e durante 2 anos as pessoas disseram, olha, você pode ser um excelente candidato ao governo do Estado. Você traz uma cabeça arejada, é um empreendedor nato e uma pessoa que conhece também a academia do ponto de vista como professor, como pessoa e como empresário. E também ligado ao segmento da nossa sociedade. Eu fui da Associação de Engenheiros Agrônomos, eu fui do CREA, fui também daquela pastoral, Sim, dos presídios, e também da Ardaz, na área ambiental. E tenho uma participação ativa. Como eu tenho a sergipanidade no meu sangue, eu pensei muito, mas depois as pessoas disseram, não, vamos ver, porque na última eleição 400 mil pessoas não tiveram opção de votar. Nem um, nem o outro. E deu o desastre dessa política no estado de Sergipe. E isso que me chamou mais a atenção foi o PIB de Sergipe, que é 44,600 milhões. O estado tem quase 2 milhões e 400 mil pessoas. Como eu sou empresário e trabalho na área de suplementação mineral do agronegócio, eu vi que meu negócio crescia mais para Bahia, Alagoas, Pernambuco que em Sergipe. E vi também o empobrecimento de muitas lojas nesse segmento. A pandemia deixou bem claro quem tinha a competência de sobrevivência. E vi que o Estado tinha um grande problema, é que ele não tinha ambiente de negócio. Então o papel do Estado é ser o facilitador para que o empresário, para que o trabalhador, para que a sociedade sobreviva e use seu potencial. certo. Isso fez com que aos nobres jornalistas eu entrasse na política. Mas eu entrei utilizando o slogan, a ética e a dignidade na política. Conheci outra vertente. Mas, por outro lado, também conheci pessoas de bem na política. Certo. E quando o senhor defende a bandeira da ética, o senhor, na verdade, o senhor se sente hoje decepcionado porque estava numa legenda na qual haveria negociação e queria que o senhor pagasse para ser candidato. É verdade isso? Isso é verdade. Quando houve a indicação do meu nome, eu fui convidado por César Cardoso e Carlos Vilão. Eles me convidaram. Foi no dia 29 de janeiro. Eu tenho a foto da presença deles, tudo. Ficou acertado o seguinte: professor, o senhor sabe que o partido é pequeno, a nossa vontade é eleger deputados estaduais e federais. Mas o senhor está querendo, o senhor pode ir. Agora, o partido não se responsabiliza por nada. Então, eu tinha consciência. O senhor ia bancar a sua Eu ia pré-candidatura? bancar a minha candidatura. Ele disse, a majoritária será bancado por quem for. Então, a gente não estava pensando de colocar um senador, nem vice, esperando que fizesse depois a composição e essas pessoas viessem colaborar. E eu comecei a trabalhar desde janeiro, visitei todo o estado e tudo isso.
Inicialmente houve uma solicitação de ajuda de Carlos Vilão a César. Disse, olha, César é um partido pequeno, precisa viajar, e nós demos uma quantia. Pediram dinheiro ao senhor? Pediu Para dinheiro. pagar mensalmente? Sim, mensalmente. Quanto? Na época, quando foi em dezembro, Carlos Assunção, que era basicamente o nosso coordenador, que veio no dia de domingo, disse, professor, ele está precisando de dinheiro porque gasolina está caro, porque vai formar os diretórios, precisa estruturar. E precisa disso. O senhor pode dar quanto? Eu digo, rapaz, ele pediu 2.500, eu dou 1.200. Pronto, e foi dado. Do seu bolso? Do meu bolso. Peguei, dei a calção e passou para ele. Aí reunimos o grupo e ficou acertado, Nube, que ele pediu 5 mil. Eu digo, não, 5 mil é dinheiro. Para janeiro, para organizar. E aí nós fomos a Canidé. Nessa ida a Canidé, eu banquei a ida de Carlos Vilão com a esposa, de César com a esposa. Aí o pessoal achou estranho, porque nós fomos lá conhecer um pessoal da igreja e já era começar a trabalhar a divulgação do Partido Mobiliza. Achou estranho. Toda a despesa toda foi paga por mim, assim. Já viu isso, Wilker? Primeira vez, viu? Aí eu cheguei e disse ao pessoal, não, vamos ajudar, porque César não tem uma fonte de renda, coisa e tal. Aí depois nós tomamos conhecimento que ele tinha um cargo de comissão com um deputado estadual aqui do estado. Pronto. Aí falou pro grupo... De outro partido. De outro partido. Aí, como o grupo chegou, disse, não, então vocês dêem 1.300, eu dou 1.200. Aí foi dado 2.500. Tem os PIX que foram dados. Eu dei a Carlos e passou para Carlos Vilão e para César algumas vezes. Aí foi janeiro e fevereiro. Quando chegou em março, o grupo nosso tem militares que têm experiência. Disse, não, professor, a gente tem que ver esses diretórios. E quando eu fui dar uma entrevista a Fernando Cabral, em Neópolis, Sim. aí eu tomei conhecimento que um diretório de Neópolis estava tendo problema, conflito com isso. Aí comentei para o grupo. Eu nunca fui uma pessoa de ser Emanuel, eu sou de grupo. E são pessoas de ética, de caráter, tudo. Eu venho do silêncio de pessoas de bem da sociedade, cansado com essa política representativa, de corrupção, de tudo. E nós acreditarmos que o sistema precisa mudar, e nós acreditamos que precisa mudar, não ter corrupção. A cidadania tem que ser bem exercida por todos. E com isso foi dado 2.500 e 2.500. Aí quando foi em abril, o pessoal disse, olha, a gente não vai dar mais nada não. Eu digo, tudo bem, não vamos dar. Avisou que em maio não daria. Aí, a partir daí, o Carlos Vilão e o César começaram a ficar indiferentes. Ligava, não atendia, coisa e tal, ficou isso. E a gente começou a fazer a nossa campanha. Aí tinha a TV Mandacaru, que ouvia a gente, tinha a participação de todos os bolsonaristas de raiz, como Valdiviana, Peter, tudo isso. Seguimos e vamos seguir junto. E o que mais estimulou a gente foi a sociedade sergipana. Como era que está sendo essa receptividade? Muito boa, muito boa. Olha, de trabalhadores do campo, de empresários, de representantes comerciais, de professores, de engenheiros, de toda a sociedade de bem, de uma forma silenciosa. O professor vai em frente, o seu homem de bem. E começamos a trabalhar. Aí, quando foi chegando abril, logo antes de chegar abril, mais ou em março, nós fomos a Itabaiana. Eu estava em Pernambuco, estava em atividade empresarial. Aí me ligo, olha, Luiz, vamos lá falar com o Luizão, que o Luizão pode ser uma pessoa, Dona Trump? Sim. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, disse, olha, eu quero ser senador. Eu tomei até um susto. Logo nisso assim. Mas eu respeitei, a gente tem que respeitar todos. Isso. Aí, não, mas ele quer senador, ele teve tantos mil votos, coisa e tal. É bom, porque vai ajudar os deputados estaduais, coisa tudo. Aí pronto, depois... passado mais ou menos uns 15 dias, César e Carlos Vilão chama a Carlos e diz, olha, nós vamos lançar também Filhão. Eu não conheci Filhão, que é Distância. É uma pessoa bastante conhecida e trabalha numa revendedora. E eu fui lá. Isso teve todo o lançamento, teve a imprensa, teve tudo lá, a nível de Distância. Sim. Que Filhão seria convocado como senador. Aí eu cheguei para César e disse, rapaz, isso vai dar bolo. 2 senadores vai dar problema. Do mesmo partido. Do mesmo partido. Como é que vai ser 2? Aí teve uma reunião que foi marcada no dia 30, mais ou menos, com Mendonça Prado. Já que Mendonça Prado também era ligado ao partido, mas não estava afiliado ainda. Eu já estava afiliado desde o dia 10 de fevereiro, quando teve o lançamento na EASE. Tem foto e tudo isso. Sim. Mas Mendonça Prado não estava. Aí Mendonça Prado... eu acho que ele acredita que seria o senador.
Aí Carlos Vilão falou também da entrada do Coronel Rocha, que tinha saído do PTB, já que João Fontes tinha assumido, viria para cá. E daí depois começou uma discussão, e dessa discussão, o Mendonça saiu, foi junto pro PTB com o João Fontes. Aí desse João Fontes, Aranha me liga, que é o assessor de imprensa, que queria falar comigo. Eu digo, olha, eu não posso ir agora, mas eu só posso ir 10 horas, porque o Giovanni Celestino me chamou para uma live. Sim. Eu digo, eu tenho que respeitar isso. Aí quando foi 10 horas, eu fui encontrar com João Fontes. Lá estava Denise e Mendonça Prado. E me fizeram o convite para ser vice. Mas eu não fui ser vice, apesar de gostar bastante de Mendonça Prado e da professora Denise Albana, pessoa séria, professora foi candidata a reitora, tudo. Isso. Eu tinha um compromisso com o meu grupo, eu tinha que respeitar aquele grupo e tinha que respeitar o partido que me acolheu. Certo. Eu fui acolhido, eu não podia de repente mudar assim, a vida não é assim. Pronto, e segui. Aí veio o mês de abril, aí o pessoal estava viajando. Bancava, aí levei Carlos Vilão, vamos na Povoado Rio Fundo, terceiro, porque ele no fundo seria meu candidato predileto ao Estado. Sim. E fui lá, apresentei tudo que precisava, o título da terra. Nesse da terra eu digo, eu vou falar com o Zezinho Sobral para ver se o Estado faz uma campanha para liberar a terra para o Rio Fundo, que ali que eles precisam para pegar empréstimo bancário, e o Estado não fez isso. E pronto, e ele começou a viajar. Aí teve a vinda da ministra Tereza Cristina, para dar o título da terra ao projeto Jacaré-Curituba. Sim. E Carlos Vilão foi, César foi. O hotel que a gente iria ficar era em Canindé. Eu digo, nós vamos ficar aqui em Poço Redondo, no hotel melhor. E eu paguei. Tudo, alimentação, tudo isso. E todo mundo lá. Aí, o partido ficou de restituir? Hein? Não desfalar desse não. Eu não esperava um centavo do partido. O que eu estava fazendo, porque já que nós somos companheiros nessa luta de colocar o Mobiliza como partido, eu tenho que vestir a camisa do partido. Eu nunca atuei de forma egoísta. Eu sempre falo por nós. Sim. Então, quando eu vinha me elogiar, eu digo que somos nós. Foi assim. E com isso tinha um grupo, certo? Aí nesse grupo teve lá o título da terra, tudo. Só que nesse período também eu fui a Arapiraca, já que houve um convite para o Jofre, que é a União Conservadora de Alagoas. Nessa união, o Luizão Trump também foi. E foi aquele Augusto Nunes, que é da Jovem Pan, foi a Karina Belomé e foi o Gustavo Gaia. Sim. E nós ficamos no mesmo hotel que Luizão também ficou. E Carlos Vilão foi lá para uma recepção pequena. E Luizão é muito afável, assim, e o povo gosta muito dele, já que ele faz propaganda para uma determinada empresa lá. Sim. E começamos a conversar com o Messalini, que é o dono da do Coringa, tudo isso. E deu meia-noite, cada um se recolheu, eu desci e fui falar encontrei Augusto Nunes. Isso. Aí ele começou a conversar comigo, aí começou do Nordeste e gostou muito de mim. Disse, rapaz, você é uma pessoa preparada. Você conhece o Nordeste? Porque eu também, como professor, também sou empresário e vendedor do meu produto no Nordeste. Viaja, circula. Tudo isso. Aí ele começou a falar sobre política, a parte da direita, coisa e tal, pronto. Aí, na apresentação de Augusto Nunes, à tarde seria Luizão. E Luizão estava muito nervoso. E aí conversamos com o Jofre, eu digo, bota uma pessoa. Aí colocou um jornalista. Na hora que ele começou, ele falou do pai dele, que tinha saudade do pai dele, coisa e tal, mas ele foi aplaudido pelo pessoal. Sim. E com isso, o jornalista foi contornando, foi fazendo as perguntas, ele deixou de falar o que queria e começou a ser respondendo isso. Sim. E pronto, aí a gente veio embora. Aí César, naquele momento, disse, esse é o candidato ao Senado de Sergipe. Aí eu fiquei pensando, como será a situação de Filhão e a situação do Coronel Rocha. Tinha comentei, sim, tinha 3. Aí comentei com eles, pronto. Aí depois alguém disse, ele está inelegível. Eu fiquei calado. Na política ele também não pode dizer, eu fiquei quieto. O Donald Trump. Eu disse, então vai ficar agora entre o Coronel Rocha e o Luizão. O Filhão. Duas pessoas de bem. Tive a oportunidade, tanto o Filhão como o Coronel. O Coronel é uma pessoa de bem mesmo, assim. Homem sério. O Coronel foi, e o grupo nosso foi seguindo, sempre de forma harmônica. Aí o Valmir, ele dispara na pesquisa.
Certo. Aí todo mundo viu, aí eu comecei a ter 1,5, depois 3. Depois fizeram uma enquete em São Paulo, eu fiquei depois de Valmir. Depois eu fiquei nessa enquete. Sim. Isso a gente tem documentado, certo? 2 vezes eu fiquei em segundo lugar. Aí a direita começou a dizer, olha, Valmir não é de direita. O professor é de direita, então vamos agora canalizar nisso aí. Aí me chamaram para conversar com 2 políticos. Eu não vou citar o nome por questão de ética. Não, fica à vontade. Porque está em momento eleitoral, eu também quero me resguardar. Mas quando eu olhei, disse, esse passado é triste dessas pessoas. Eu não vou me misturar com essas pessoas. Eu não estou aqui em busca do poder. Eu estou aqui para dar minha contribuição ao Estado de Sergipe para derrotar esse sistema que está aí. Porque esse sistema, o trabalhador paga uma fortuna, eu como empresário pago, e o sistema, as pessoas na política, de forma hereditária, enriquecendo, e a sociedade tem que ver isso. Eu entrei por isso, amor ao meu Estado. Aí não fui. E aí começou a situação do pessoal não gostar, porque eu não atendia a solicitação, mais ou menos, do que o partido queria dar conotação nisso. O senhor chegou a perceber que a legenda estava sendo usada como uma legenda de aluguel? Não, isso foi dito. Várias pessoas me disseram, olha, professor, esse partido, ele é de direita, é de esquerda, depende do curso. Isso me abrir. O senhor tem que ter o teu partido na mão. Eu digo, eu não posso ter o partido na mão porque eu não tenho experiência para ter partido, não tenho nada. Um partido de leilão. Sim, de leilão eu não tinha. Aí, depois, entrevista com o Jailton Santana. Pois daí o pessoal gostou tudo e daí, a partir dali, entrou um que é ex-vereador. Aí fui lá, me levaram para conversar, ele pediu que eu desse R$1.500 por semana. Eu digo, não tenho condição de dar, não. É um professor universitário, pequeno empresário. Eu não Mas tenho dá esse R$1.500 a quem? a um ex-vereador. Ele é do partido? É do partido. Aí eu não dei. Aí isso começou a tiaré. Queria 1.500, porque ele tinha tido muitos votos. Eu perguntei, quantos votos você teve? Tive 4.000. E por que você não reelegeu? Teve 2.000. Então você está em declínio. Eu também sou contra a compra do voto. Esse foi coisa. Aí esse começou, e o grupo sabe disso. Aí teve gente, meu grupo foi apoiar Valmir, coisa tá, aí foi. E de lá ficou, o grupo ficou mais ou menos dividido. E aí Valmir não deu para sair, foi caçado, vocês sabem o processo, tudo isso, não quero falar mais, pode ser que ele volte e não atrapalhar a vida dele. Aí pediram que eu desse uma declaração apoiando Valmir. Eu dei, porque Valmir foi caçado pelo Supremo, né? Eu dei a declaração, TSE, a declaração dizendo dos bolsonaristas, tudo, pronto. E o processo, depois manda-se um áudio, Carlos Vilão manda um áudio para Carlos Assunção pedindo isso, tinha que ajudar. Não falou no dinheiro no áudio. Sim, aí foi marcada a reunião na casa de seu Raimundo. Lá ele disse, olha, tem que ajudar os deputados estaduais, deputados federais, para que pague advogado e contadores. Isso tá, mas é R$560 mil. Pediram isso ao senhor? Pedi, sim. 560 mil reais. 560 mil reais. Aí tem as testemunhas, 500. Eu digo, eu não dou um centavo. E o fundo eleitoral que o partido vai receber? Isso foi dito, pessoal. E no fundo eleitoral? Aí teve gente que disse, não dê nada, professor. Aí foi dado, e nós seguimos. Aí dei entrevista na Educadora. Quem estava presente nessa reunião? Olha, eu vou dizer quem estava presente. Seu Raimundo, que é um oficial da Marinha aposentado. Um homem sério. É um homem sério, um homem de 70 anos sério. Minha esposa Marli, Fred estava, Carlos Assunção estava, Ananias estava, certo? Isso nós entramos depois no Ministério Público. Sim. O filhão estava... Nós não seríamos irresponsáveis dizer que ele está cobrando 560 mil se não tivesse prova. Sim. E aí nós fomos levando, o pessoal disse, vá trabalhando, vamos ver o que é que vai dar. E a recepção era muito boa das pessoas. Aí quando foi no dia 5, Carlos Vilão, de julho, ligou e disse, olha, diga ao professor que ele não é mais candidato. Pronto, eu também... Fez o Pix, não tem mais candidatura. Não tem, não pagou mês de maio e de junho, não tem. Se eu tivesse pago, eu estaria, você pode ter certeza. Pelo Tribunal e daí Municipal Eleitoral do PME. Aí as pessoas pegaram meu zap e começaram a falar o que já tinha acontecido antes com o partido na administração de César. O pessoal de Itapuranga foi falando, depois falou sobre o vice-presidente também, domingo eu estive lá e falou também que não tem nenhuma sintonia. Depois veio o pessoal de Socorro, aí eu tenho isso gravado, tá entendendo? Falando tem sobre... vários áudios. Sim, com isso, falando.
Aí tem um cidadão que disse, isso ele queria ganhar dinheiro porque eu fui candidato a vereador, tudo. No fundo, é dinheiro, a briga é dinheiro. É por certo? dinheiro. E essa denúncia hoje, ela já foi protocolada Já na foi protocolado e Procuradoria tudo isso. Tudo. Regional Eleitoral? Não, ela foi para o Ministério Público. Isso. Eu consultei o nosso advogado, ele disse, olha, vá no Ministério Público Federal. Fui lá, fui muito bem recebido, mandamos tudo. Quem primeiro colocou foi eu, depois foi o seu Raimundo, depois foi Carlos Assunção, a Filhão também colocou. Nós temos tudo documentado. E nós vamos entrar, porque isso, no fundo, é o estelionatário. Porque nós investimos, nós demos o dinheiro acreditando que teria a formação dos diretórios. Certo? Que não existiu. Aí, que não existe, a gente não sabe de nada. Aí pediu, sim, vamos ver esse diretório, quem são essas pessoas? Aí disseram, não, só se der o dinheiro e depois ele vai conhecer o pessoal. Aí eu disse, eu vou. Rapaz, quer dizer, tem diretório fantasma nessa A jogada. gente não sabe, até hoje a gente não sabe. Que absurdo, né? E tem o vice-presidente também do Mobiliza, que ele praticamente, informação de um que é do partido, que está indo para o PV, o vice-presidente. E são essas coisas. Eu entrei, veja, quem é uma pessoa de bem, olha a outra, acha que é de bem. Claro. Estou dizendo assim. É. Certo? Fui até motivo de gozação. Disse, rapaz, que falta de... Eu digo, eu fui pelo grupo. Eu entrei sem ter nenhuma experiência do ponto de vista político. O que eu tenho são as ideias. E na prática, o que eu fiz na minha vida profissional. É essa coisa. E tem uma honradez. Então, o que eu defendi foi, primeiro, foi a ordem, foi a prosperidade e a honestidade na política, a seriedade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre um outro momento e também a conversa que o jornalista Wilker Lima teve com César na Alese. Você que está acompanhando a gente, não esquece, deixa o seu like, ativa as notificações, pega o link, compartilha nos grupos de WhatsApp, Telegram, propaga o nome do canal e manda esse vídeo para muito mais gente, porque aí você faz com que o R3Cast continue crescendo. Wilker, como foi a sua conversa nos corredores da Alese com o presidente do PMN, César? Então, amigo Nubem, professor e todos os nossos ouvintes e internautas, eu encontrei, meados de abril, para começo de maio, o presidente do Mobiliza, César, nos corredores do 5º andar. O professor Emanuel Franco Filho já tinha vindo aqui na Berlinda. Já tinha dado entrevista pra gente aqui, como pré-candidato, firme, preparado. E eu perguntei ao César, né, dei os parabéns, que o Mobiliza estaria lançando um pré-candidato sério, preparado, com proposta para os sergipanos. A entrevista dele repercutiu muito no meio político. Né? Uma pessoa digna de estar num cargo de governador. Ele elogiou também, né? Deu de volta o elogio, pô, obrigado e tal. Mas estou pensando aí se deixo essa pré-candidatura vingar, se deixo ir para frente. Aí bom, ele é o presidente, ele deve estar sabendo como é que está conduzindo as coisas. Falei, mas pense direitinho. Foi esse meu papo assim, rapidinho com ele, questão de dois minutinhos. Eles nunca falaram de retirar a pré-candidatura do senhor? Não, eu recebi o comunicado por Carlos Assunção no dia 5 de junho. Sim, eu digo naquele momento Não, em abril, não, nada. o senhor rodou, fez despesa, nada, não, tudo, manteve contato com o eleitorado. Sim, tudo. Isso aí, fiz tudo, normal. O grupo disse, vamos trabalhar e vamos seguindo, certo? Agora, uma outra pergunta Sim. também, professor. O senhor falou de grupo, andou muito com o grupo, levou o grupo do senhor para ajudar no Mobiliza. O Mobiliza juntou um grupo. Por exemplo, o Mobiliza tem hoje acho que 5 vereadores, né? Um na capital sergipana e mais 4 espalhados no estado. Foi-lhe apresentado? Não, nada, pessoal? nada. Nem o de Aracaju? Nada foi apresentado a gente. Isso aí o Mobiliza não se engajou com a gente. Tem nada. Como não foi dado dinheiro para deputado estadual e federal, ninguém me procurou. O Carlos Vilão dizia, olha, o governador se faz com deputados estaduais e federais. Tem que dar dinheiro, tem que dar dinheiro. Eu digo, eu não posso dar dinheiro, eu não vou tirar, não vou quebrar minha empresa. Qual o cargo de Carlos Vilão no PMN, o senhor Não sabe? sei, eu sei que é afiliado, mas ele tem uma ascensão muito forte pro César. Tanto é que essa semana, numa entrevista na Rádio Jornal, o César não participa, o César não fala, quem fala é o Carlos Vilão, certo? Tem no programa de Faro Fino, Impacto, de Gilmar Carvalho, eu dei uma entrevista, tem 2 entrevistas. Ela tá lá, eu posso até passar para vocês. O Carlos Vilão, ele tem o lado das contradições. Tem horas que ele se mostra um defensor, uma pessoa que
tem ação no partido, quando o repórter aperta ele, diz, não, apenas eu sou um figurante. Então ele passa a ser, em determinados momentos, o ator principal e outras horas ele é apenas um figurante. Tá entendendo? É isso. Ele já tem uma participação na história política, certo? Familiar, todo mundo sabe o que é isso aí. Mas respeito ele, certo? Não tenho nada pessoal nem contra César, nem contra Carlos Vilão. Não esperava ser usado como fui usado. O senhor conseguiu localizar a sede do partido? O senhor conheceu o partido nesse tempo todo? Isso aí eu entrei, pedi a meu neto que me desse a localização. Eu fui primeiro com Carlos Assunção, ver onde é, na Rua Arauá, 275, sala 5. Sim. Aí fui lá, aí depois eu fiz um vídeo. Desse vídeo eu posso até mandar para você. Aí dizendo, porque eu não conseguia falar com o César nem Carlos Vilão, certo? Aí na sala 5, está alugada a outras pessoas. Disse, aqui já existia um partido, mas não existe aqui. Quer dizer, não tem contrato em vigência de locação. Não. E o que chama muita atenção, como empresário, se a gente tiver uma loja, não tiver o local, a Secretaria da Fazenda vai logo atrás da gente esse negócio. E um partido sem ter sede, sem ter nada, tá aí. O Tribunal Regional Eleitoral tem que observar isso também. Exatamente. Tá tudo errado, né? É uma mão de via única, onde o pré-candidato tem que bancar tudo e todos. Mas de contrapartida, o próprio partido que o aceitou como pré-candidato não tem mostrado essa força, né, Nubem, que tanto propaga de esquina em esquina. E a pergunta que o internauta também manda pra gente é o seguinte: qual o destino, qual o futuro do professor Emanuel Franco Filho? Onde o senhor vai marchar? Oi, Rubem, Nubem e Wilke. Eu fui convidado por... No início, 4 partidos fizeram o convite. A escolha porque eu vi que tinha pessoas que tinham passado, não vou dizer duvidoso, que eu não quis me envolver. Eu sempre procurei ter pessoas que tivessem a mesma definição de caráter e dignidade. Aqui é terra de Muro Baixo, em Sergipe, todo mundo se conhece. Eu procuro sempre honrar os princípios. Uma coisa que eu disse na entrevista na rádio da FM Itabaiana, eu estava entrando na política por uma forma silenciosa que eu fui colocado pelas pessoas. Primeiro, eu tenho que primeiro não envergonhar minha família. Sim. Principalmente meu pai, que foi uma pessoa que teve uma certa expressão política não, acadêmica aqui no estado de Sergipe. Sim. Outra é envergonhar a mim mesmo. E o terceiro, não envergonhar as pessoas que confiam em mim. O que eu muito senti foi que as pessoas disseram, e agora, professor, como fica a minha vida? Aquilo me doeu um pouco, porque muitas pessoas de Poço Redondo, de liderança, coisa e tal, ficaram assim, então agora tá sem ninguém. Como é que vai defender Bolsonaro, coisa e tal? Isso aí, essas pessoas têm isso. Eu senti bastante, mas eu não fui culpado de nada, eu tenho minha consciência que eu fiz o melhor. Eu entrei para dar o melhor ao estado de Sergipe, tá entendendo? Dentro da minha experiência, do meu conhecimento, tudo. Aí o que me chamou a atenção foi que João Fontes, muito antes, me chamou para o serviço dele na época. Eu não fui em respeito ao Mobiliza, já que eu tinha assumido aquele compromisso com César e Carlos Vilão, e o grupo estava apoiando. Eu não poderia sair. Aí agradeci. Ultimamente estive terça-feira com Mendonça Prado, João Fontes, e ficou mais ou menos acertado que eu irei me filiar ao partido, certo? Não para cargo, para o senhor PTB. Está fora das eleições. Estou fora das eleições. Mas o que vale não é que eu esteja, o que vale é que eu possa contribuir para que João Fontes, Mendonça Prado e outros possam levar o projeto do Bolsonaro, que é a família, a liberdade, a nossa pátria e a Deus e a dignidade da política. É isso. Eu não vou defender nada de corrupção. Coronel Rocha, após a saída, né, do senhor da disputa eleitoral, ele colocou uma nota na imprensa também, jogou para a imprensa, onde estava também desistindo da sua pré-campanha, né, devido ao que ocorreu dentro do partido, essa questão envolvendo justiça e tal, e uma injustiça, né? Com o senhor. Como é que o senhor recebe esse apoio de solidariedade do ex-pré-candidato ao Senado, Coronel Rocha? Veja,
O Coronel Rocha, eu conheci há pouco, mas é uma pessoa digna, uma pessoa de respeito. Nas reuniões que nós participamos, ele foi firme. Era uma pessoa que daria uma grande contribuição também se estivesse no partido como senador. É uma pessoa de bem, certo? Aí ele deu essa nota que não seria mais porque não queria se juntar com o César, Carlos Vilão e esse pessoal, certo? Isso. Respeito e admiro ele, certo? E outras pessoas também disseram, olha, professor, eu sinto muito, mas a vida continua. Nós vamos lutar para escolher um bom senador. Nesse caso, eu estou na defesa de Mendonça Prado. Um governador vai ser João Fontes, eu vou apoiar, porque João Fontes, mesmo com toda a polêmica que ele tem, porque ele é polêmico por si só, ele tem um grande conhecimento político da história de Sergipe e tem a capacidade bem administrativa, estou me somando a ele. Não tem nenhum acerto de cargo, não tem nada, não tem nenhuma barganha. Eu quero contribuir com o plano de governo dele, assim, principalmente ligado à agropecuária. Como também ajudei a um outro partido que é da área, porque é para ajudar o meu povo. Eu não vejo essa questão. Me pediram, professor, o que é que o senhor sugere para isso, com relação à seca? Falei isso. E vai para outro plano de governo, entendeu? Eu vou dizer questão de ética. Mas que chega ao povo. Eu penso na sociedade. Como eu tenho uma visão clara da vida, nós estamos aqui de passagem. Então, o que for para melhorar o IUC, a sociedade sergipana, o povo brasileiro, nós temos que dar essa contribuição. Importante. Dados do Tribunal Regional Eleitoral. Certo. Atualizado. PMN hoje mobiliza. Endereço: Rua Arauá, 275, Sala 05, bairro Centro. Foi lá esse endereço? Fui lá nesse endereço. Não funciona. Não funciona. Não tem, ninguém sabe nem que partido é. Diz que já existiu um partido e não sabe. Tá lá para quem quiser ver. O que me causa, eu vou dizer, tristeza por parte do Tribunal Regional Eleitoral é que o Estado, com o empresário, ele é duro demais. Se a gente falta uma vírgula, é multado, é isso tudo. É um excesso de tecnocracia. E eles não. Quer dizer, o partido não tem nada de definição, ninguém sabe de nada. Aí, e recebe fundo público. O senhor estaria disposto a informar o TRE que lá não funciona mais? Sim, quando eu prestei conta, quando eu fiz a solicitação ao Ministério Público, foi mandado isso por escrito e o vídeo também. Tá, ele está lá. Eu vi a gravação do meu vídeo dizendo que não é lá. Mas aqui nas fotos aqui do Google Street parece mais uma casa abandonada. Um comérciozinho na frente e um corredor. A frente está fechado. Absurdo isso. O TRE ele tem que realmente, né, chegar até esses diretórios, ver se existe, né? Mesmo que seja provisório. O Ministério Público Eleitoral vai, após essa denúncia, vai abrir uma investigação, certamente, e ao final ela deve ofertar uma denúncia contra o partido e contra os filiados que agiram dessa forma. Isso, e todos os outros demais partidos também que diz que existe e não existe, né? Apenas uma reflexão ao povo sergipano. Se a sede do partido PM, imagine a sede dos diretórios nesses 60 municípios. Onde é que fica? A sede em Aracaju, a sede principal. Imagine dos diretórios, onde é que fica? Só em ata. Só em ata. O estado de sergipano tem alguma característica interessante. Aqui no Santo Antônio, se existisse, à época, a DEMA, o IBAMA, Aracaju não existiria. Não é isso? É verdade. Por nossa sorte é que toda aquela parte da 13 de julho, tudo isso foi construído. E eram mangues. Sim. Muitas vezes os órgãos do governo vêm atrapalhar. Por não existir a DEMA ou IBAMA, Aracaju tem essa linda cidade, mas isso não iria permitir que construísse ali em tantos locais, principalmente o construtor João Alves, né? Aquela parte ali. Então, muitas vezes o Estado atrapalha a vida das pessoas. Então, nesse caso, deveria ter uma ação coercitiva sobre os partidos. Vamos cobrar aqui essa fiscalização em todos os partidos, a começar do próprio Mobiliza, né? Todos os programas. Como é que o senhor imagina essa eleição agora para governo de Sergipe? Quais as chances reais de João Fontes? Olha, eu imagino primeiro que a eleição tem um papel importante para a sociedade, é publicitária. Porque nós estamos numa luta geopolítica entre a China, que está dominando a América Latina, eu conheço a América Latina, os 8 países. Hoje há um empobrecimento da América Latina. Só vou dar um exemplo hoje. Eu estava em Itabaiana, numa área que revende a parte de herbicida. 5
revendedoras na Argentina de uma determinada marca internacional, fecharam. Quebraram lá, saíram Imagina. tudo. Então, quer dizer, hoje só tem uma vendendo 1/3 do que vendia há 5. Uma só. Dela, só 1/3. Outra coisa que nós temos que chamar na eleição é a questão da voto que tenha a comprovação. Como que foi votado, que o Supremo Tribunal disse que não existe fraude. Então, quando você paga um cartão, você recebe o valor que pagou. Você paga, Isso. digita, depois vem e comprova. Isso. Não é assim? Então, a eleição precisa que a sociedade exija do Supremo Tribunal Federal que, ao votar, eu receba o ticket que eu votei naquele candidato. Essa é a coisa mais importante que nós precisamos ter. Em Sergipe, está um processo de polarização, onde as pessoas do mesmo grupo político apenas se dividiram. Então, não pode dizer que Rogério, como candidato, seja oposição a Fábio Mitidieri. São Sim. farinha do mesmo saco, numa expressão popular nordestina. Apenas se dividiram. É como diz na nossa cultura, família unida vota desunida. Porque, de qualquer maneira, alguém vai subir a E quem ganha. o tio de Fábio Mitidieri é suplente de Rogério no Senado. Sim. É Então, o primeiro suplente. Já diz tudo, que há uma. Então, cabe à sociedade pensar. Eu não acredito pessoalmente que Valmir saia. Eu acho difícil, certo? Até pela força política do sistema. Eu conheci o sistema político, que ouvia falar, mas não conhecia. Então, esse sistema político, ele define, porque isso tem envolvimento de um PIB muito grande. Então, na área de transporte, na área de estrada, de rodovia, é tudo sem imaginar. E envolve também as famílias, são as capitanias hereditárias. Eu não consegui dar uma entrevista em Lagarto, porque eu vinha falando das capitanias hereditárias. Se você pegar em Lagarto, são 2 famílias no mesmo tempo. Se você pegar em Itaporanga, são 2 famílias. Casos se juntam, mas se fazem que são... E assim o Estado de Sergipe. Essa briga, esse jogo de faz de conta, é do interesse dos dois. Exatamente. Exato. E o pessoal acredita. Agora, tem outro lado da nossa sociedade. O que o pessoal pede, eu nunca vi. Pix é toda hora pedindo. Sabe, o Zap nosso era pedindo isso, pede isso. Eu nunca vi isso. Eu não dei nada a ninguém. Eu tava dando... Bem, porque o senhor combate... Eu combato isso. Eu estou dando meu tempo. Nesses 6 meses eu aprendi muito também. Foi pedir ao senhor dentro do partido. Dentro do partido. E fora também o povo isso. pedia. O povo tá... Rapaz, venha pagar cerveja. Eu não paguei para nada. Por consciência. Eu não compro a consciência de ninguém. O que eu quero é que a população ela tenha consciência do exercício da cidadania. Que era escolha o melhor. E, Tá entendendo? tem que parar com esse vício, né? Isso é uma coisa, é um ciclo muito vicioso. Vai retroalimentando. Na medida que o eleitor pede, ele fica refém também do sistema. Porque amanhã depois, quando ele vai cobrar do candidato que ele votou, ele vai dizer, não, eu comprei você, eu lhe paguei. Paguei você pelo não tem serviço. que exigir nada. Exato, não é? E, tem na que parar com verdade, isso. o importante é a cidadania, que a cidadania liberta o cidadão, né? Porque aí ele vai votar com consciência, vai votar livremente. Exatamente. O que foi que o senhor percebeu aí? Você já viu alguma mudança por parte do eleitorado? Não, veja, a rede social ela deu um processo de mudança. Sim. Mas ele não chega no âmago, principalmente na base da pirâmide. O poder aquisitivo das pessoas fica fragilizado. Mas também tem o dom da safadeza das pessoas. Estou falando com a safadeza. As pessoas pode querem falar levar abertamente. vantagem. Aí diz que eu voto com você. Aí chega outro e diz que vota. A gente já sabe disso, aprende isso, certo? Agora, isso também passa, eu acho, na nossa formação cultural. Eu venho de universidade. Eu lamento muito que a universidade hoje ela só tem uma visão pragmática do socialismo. Então, eu acho que o ensino público sai caro para a resposta que a sociedade precisa. Você tem hoje no estado o pior ensino público do Brasil no ensino fundamental, que é uma pena. Você vai na universidade, todo mundo defende o segmento do socialismo de Lula. Como num país sério, alguém que foi preso, um ex-presidiário, comprovado que roubou, foi devolvido o dinheiro e pessoas esclarecidas defendem isso. Agora, eu acho, vou falar aqui bem claro, que o ensino público tem que ser refletido. Eu acho que o ensino tem que mudar. Nós temos que dar chance ao pobre a estudar. O pobre tem o mesmo direito que tem o rico. Não vou dizer que seja em todo o estado, mas nas capitais que tem boas escolas privadas, Sim. o estado dá bolsa
e o aluno vai para lá, ele estuda. Diminui a ação do ensino público, principalmente nas capitais. Ele vai e estuda. Agora, se ele perder uma disciplina, ele paga aquela disciplina no colégio que ele estiver estudando. Porque foi dada a oportunidade para estudar. Porque ninguém valoriza o dinheiro público. O empresário sabe como é difícil pagar imposto. E vai para os gestores públicos, não valoriza. Então, o ensino tem que ser melhor avaliado. Os professores têm que ser avaliados. É o conhecimento. Nós temos um país riquíssimo. Nós podemos ser a maior potência do mundo. Sergipe tem uma riqueza muito grande. Nós temos uma empresa agromineral, nós temos o turismo, nós temos tudo. Agora nós precisamos mudar a nossa visão de mundo. E esse negócio de uma classe política que se repete a todo momento. Eu vim com uma mudança. E a grande mídia, Nubem, ela não me deu oportunidade. Era isso que eu ia perguntar. Sim, ela não me deu. Espaço jornalístico. Não deu. Agora, se eu tivesse pago, eu teria. Eu tenho certeza. Se eu tivesse num partido que pagasse, eu ia dar entrevista em todo lugar. Então, eu não consegui dar entrevista em Glória. Eu não consegui dar em Lagarto. Em Itabaiana, foi na FM Itabaiana, pela amizade que teve lá e que me colocou no programa de Cleito. E que as pessoas fizeram a pergunta, eu nunca fugi de nenhuma resposta. Eu não entrei na política para ser um canalha, mais um bandido para roubar. Eu entrei para dar minha contribuição à minha gente sergipana. Quando eu vejo o trabalhador, eu vim dar uma entrevista aqui 5h30 da manhã no programa Carlos, 5 horas da manhã eu vejo o pessoal já trabalhando, andando a pé. Isso. Muitas vezes com um pão e um café eles passam amanhã, não dá para se alimentar. No final do dia vai pegar ônibus na rodoviária velha, que não terminou até agora, aquilo tá aquela confusão toda, ele tá comendo um espetinho misturado com farinha e bebe água. Então isso não pode, essa sociedade não é assim. Então eu vim para essa mudança. E para que o Banese facilita aos pequenos empreendedores a sobreviver. Eu não acredito nas grandes empresas, porque nós temos história que esses grandes muitas vezes falem com isso e tal. Nós temos que compartilhar a sociedade sergipana que é empreendedora nos nossos arranjos. Eu tive em Santana de São Francisco um potencial rico. Se ali tivesse uma cooperativa, iria facilitar a venda da nossa cerâmica, do nosso artesão no Brasil todo. Eu vou falar sobre Cachoeirinha no estado de Pernambuco. Trabalha com a selaria e os apetrechos de selaria, de bovino, de animais, sim, tudo isso. Lá tem alguém, tem uma cooperativa, tem alguém que compra o couro que vem de fora, o plástico, o aço, o artesão faz e ali vai para o preço. O preço você está facilitando o rico a bancar o pobre e o pobre bancar o rico, que é na venda da selaria, de quinta-feira. E todo mundo está ali, geram riqueza, todo mundo satisfeito, e o padrão... Você não vê uma favela ali. Então, hoje em Sergipe, sim, falta isso, esse incentivo falta isso. Ao cooperativismo? Olha, o cooperativismo, veja, o que precisa no cooperativismo, primeiro, é que haja uma renovação. Se nós pegarmos as associações, eu venho da EASE, precisa renovar. Como é que se justifica só ter uma chapa? A universidade só tem uma chapa. A gente precisa ter o contraditório. Nós precisamos ter as diferentes correntes de pensamento. Mas defender um bem maior. Você vê hoje que, ó, no meu caso, a Associação de Engenheiros Agrônomos, só tem aqui EASE. No Brasil todo, tudo se acabou. Você vê que existia o Clube dos Médicos ali na Atalaia, você bem sabe o que era, se acabou. Você vê que o Conselho de Medicina Veterinária também praticamente. Nós precisamos fortalecer. Eu acho que nós vivemos um processo de anomia. Isso é uma causa também o egoísmo. A mídia social faz com que também a gente não pense. E aí verdade. A gente se torna um rebanho, você está entendendo? Então cabe à sociedade pensar. Essa escolha, ela passa pela dignidade das pessoas. Agora, a base está na família, certo? Agora, eu sempre fui uma pessoa que amparei os alunos como estagiário. Sim. A cada ano que passa, a gente vê que há um déficit. Hoje mesmo eu fui pedir um estagiário, é funcionário nosso, não é mais estagiário. Me pega o PIB disso aqui. Ele pegou tudo errado. Quando ele me botou um PIB de 28 bilhões da indústria, eu sei que não é. Aí falei com o meu neto, veja esse PIB aí. Ele dá em torno de 7 bilhões, o PIB da indústria. Sim. O PIB do TC, do serviço, dá 16 bilhões, e eu sei disso. Quer dizer, eu chamei ele, meu filho, o que você tem, eu não tenho, é o conhecimento digital. Mas você tem isso, você já nasceu com isso. Então você tem que ter mais, aí falta atenção, falta reflexão. Isso está na juventude que está aí. Outra coisa, a família tem que dar limites aos filhos.
Então, todo dia eu digo às minhas 2 filhas que têm filho, dê limites. Porque, afinal, você vai se tornar um adulto achando que o mundo é assim, porque ele foi criado sem limites. Não é isso? E não pode dar tudo, não. Ele vai ter que aprender quanto custa aquele prato de comida, quanto custa isso, para que depois não se torne né? valorizado. Depois você é filho de fulano de tal. Aí, quando o pai chega aos 80 anos, a gente vê o que é que acontece. Não é isso? O pai fica pobre, o pai que era rico fica. É pai pobre, E pai rico, pai pobre. Né? Não, Sergipe é pai rico, filho nobre e neto pobre. Neto pobre. Se você for pegar historicamente, é isso. Então, muitas famílias hoje vieram de forma humilde e que estão na ascensão, mas tem que ter isso aí. A eleição para presidente da República. O senhor acredita nas pesquisas que são divulgadas na grande mídia, na grande imprensa? O senhor acha que Bolsonaro está bem atrás de Lula? Eu acho que há uma preparação de um golpe, se não tiver a comprovação do voto pelo ticket que votou. Esse é o grande golpe. O que está se pensando? Dizer que ele está na frente, coisa e tal. Depois tem a fraude, aí o cidadão eleito, aquele ex-presidiário, aí quando vai tomar reação, não, foi convocado 50 embaixadores, né? Isso é para a preparação do Supremo Tribunal, que não é papel do Supremo Tribunal. Sim. Aí é papel do Executivo, porque é onde vai abrir a parte de mercado, de comércio internacional. Exatamente. Aí, quer dizer, aí ficam 11 pessoas que não foram eleitas, que não participaram de concurso público, foram indicados por presidentes. Quer dizer, e essas pessoas estão fazendo um jogo. Mas aí tem a influência da China. Há uma luta geopolítica. A China tem interesse de pegar esse país que tem 12% da quantidade de água do mundo, 97% da biodiversidade, e nós temos 66% de uma área intacta de floresta. E temos um agronegócio possante. Nós lideramos o milho. Vai alimentar o mundo. O mundo, nós temos hoje 2 pessoas, de 5 pratos, 2 é do Brasil. Quer dizer, eu vivi fora, eu sei como é esse país, algo que falta a gente é amor à nossa pátria. Nós temos, eu sou brasileiro, eu sou sergipano, certo? Sergipe é pequeno na sua geografia, mas é grande na sua história. Só para resumir o seguinte, eu fui a um congresso de agronomia em Foz do Iguaçu e tinha uma pessoa ligada ao MEC que queria implantar ensino à distância de agronomia. Eu fui o único que me levantei, eu digo, eu me chamo professor Emanuel Franco Filho. Venho do menor estado do Brasil. Aí eu digo, é Rondônia. Digo, você não conhece geografia, eu venho de Sergipe. Pequena a sua geografia, mais grande a sua história. Eu não concordo que um profissional de agronomia habilitado, que mexe com química, com molécula de herbicida defensiva agrícola, com mecanização, ele vai fazer um curso à distância. Não pode. É um absurdo isso. O que foi que aconteceu o ensino na época do FIES? Bolsonaro abanou, perdoou 92% do FIES. Isso. Como cresceu isso no governo Lula? As faculdades, as universidades devendo ao Estado, eu disse, olha, você me paga dando bolsa. Foi assim. E deu a formação que tem muita gente desempregada. A juventude está desempregada. Falta competência. É verdade. Isso, falta competência. A maioria dirigindo Uber, certo? Outros são advogados e prefeitura ganhando salário mínimos. Isso é uma vergonha. É sobre certo? O FIES aí. Falta de mão de obra qualificada. Nós não temos mão de obra. O cara vai para a universidade e não tem mão de obra qualificada. E foi descoberto, né, o rombo agora, né, do sistema do FIES aí. Sim, do FIES. Outra coisa, como professor, estava hoje com a Denise, participando, eu disse, olha, os cursos de agronomia no Brasil, você aprende no computador, colhe na impressora, certo? Se você for ver, a agropecuária sergipana, ela cresceu pela iniciativa privada, não foi pela ação do Estado. Sergipe perdeu a citricultura, perdeu a cocoricultura, certo? Então nós perdemos muita coisa. E nós, de forma passiva, a gente está assistindo. Isso é reversível, professor? Na sua visão, já que o senhor vem do campo, o senhor tem o conhecimento e tem a teoria? Eu acho que é reversível se as pessoas tomarem consciência. O problema é a consciência e o egoísmo. Se as pessoas tomarem a consciência e não ter o egoísmo, nós temos que pensar e principalmente na geração. Agora, eu acho que a geração que está aí é uma geração que ela tem que refletir muito. Porque ela pensa pouco. Ela tem a habilidade da informática, mas não pensa. Certo? Sabe tudo, mas não sabe pensar. E o pensamento é tudo. Certo? Um jornalista como vocês são pessoas que pensam, que influenciam a sociedade para o bem.
como Isso. tem jornalista que influencia para o mal. Agora, eu acho que há um processo se tiver gestores que dê exemplo. Aí nós temos que dar exemplo, não falar. É fácil eu estar falando aqui. Eu tenho que dar exemplo. E para que eu fale, o que eu falo aqui, alguém vai investigar a minha vida, se eu tenho alguma coisa de errado, de irresponsável, que não paga funcionário dia, que não paga os fornecedores, que não paga os impostos. E a carga tributária é muito grande. Você está entendendo? É pesado. A gente é sufocado do ponto de vista empresarial. Agora, precisa estimular as pessoas a produzir, gerar renda. A universidade tem que deixar de ser um berço que se discuta o marxismo, que não deu certo em lugar nenhum. Agora, precisa avaliar também os professores. O funcionário da iniciativa privada é avaliado todos os dias. O contrato dele é só de um dia. O servidor público, ele não é avaliado. Ele entrou ali, ele passa a vida toda. Ele produz ou não produz, ele vai ganhar. Porque há um corporativismo muito grande. Isso precisa acabar. Isso precisa acabar. Porque quem está pagando é a sociedade. E paga a partir da aposentadoria no futuro. Então, essas coisas eu digo a vocês de coração. Tenho 66 anos. Ou o país muda, ou a gente, primeiro, não elege o ex-presidiário que representa o socialismo, a corrupção. Isso. Precisamos romper essa anomia política que está existindo. A polarização interessa a quem? Interessa ao mercado internacional. Certo? E outra, é ter consciência que esse país é rico. O país é rico, nós somos um país rico. Nós temos 5.000 horas térmicas. O que é ter, você pode ter 3 safras numa cultura que você trabalha a partir da transgenia. Esse é um avanço que nós temos. A cocoaicultura nossa, ela está praticamente definhando. E a prova maior é que o platô de Neópolis exporta 500 toneladas de limão por mês em contêiner e não sai pelo Porto de Sergipe. Poderia sair pelo Porto de Sergipe, sai para o Rio Grande do Norte, para o Natal. Isso? Porque nós não temos calado. Isso é uma vergonha. Nós temos 2 indústrias aqui, ou 3, de fertilizantes. Mas se vier um navio com 40.000 toneladas, não tem como aportar aqui. Não tem porto. Que absurdo, né? Quer dizer, isso. O nosso potássio precisa melhor trabalhado. O nosso potássio não é exportado, ele é vendido por oeste baiano. Sergipe só consome 125.000 toneladas de fertilizantes. Era para produzir mais. Quer dizer, falta tecnologia também. A Indágua tem que ter um papel importante, levar a tecnologia. Agora, para isso tem que romper a mentalidade do servidor público. Porque o servidor público ele fica agasalhado no corporativismo. Mas, professor, o governador do estado não tem uma parcela de culpa dessa inércia de não colocar a economia para funcionar, não dar condições, por exemplo, o senhor citou aí 500 toneladas, né, isso, de limão? De cloreto de potássio. E não sai por Sergipe, não sai pelo o porto que temos aqui. Ou seja, o porto é um faz de conta. Por falta de gerenciamento do governo, como é que o senhor avalia isso aí? Wilke, você fez a pergunta inteligente. Olha, quem nunca administrou, quem nunca trabalhou, não sabe. Quem vive na área de conforto, não sabe. É como nossos filhos. Nossos filhos hoje vivem na área de conforto. Na hora que ele for para sobreviver, não sabe sobreviver. Aí vai para droga. Não é isso? Então as pessoas têm que conquistar a partir do trabalho, do pensamento. O Nuben, como jornalista, ele pela integridade dele, você não foram atrás de nenhuma rede funerária, coisa e tal, vocês estão aqui lutando para sobreviver como autônomo. Não é isso? Quer dizer, e tem credibilidade. É isso. O que a gente precisa é que as pessoas sobrevivam a partir da sua competência. O sol nasce para todos. Agora a sombra, cada um vai construindo. Cada um vai ter construído sua sombra. Com honestidade, com tudo. A honestidade é tudo na vida. Certo? Eu mesmo sou comerciante. Ninguém pode dizer que eu sou um comerciante desonesto, que eu roubo, que eu não pago, que eu não... Não, eu pago a todo mundo. Eu compro em qualquer parte desse Brasil. Não, o professor paga. Essa semana mesmo eu mandei vir de Itabuna, manda quando chegar aqui eu pago e pago. Não tem história. E não tem desculpa. Eu nunca atrasei um dia um funcionário meu. Nunca. A venda pode cair, eu tenho que estar preparado para aquele dia pagar o funcionário. Porque não tem crise, não tem pandemia. Essa é a minha competência que eu tenho. E procuro sempre dar estágio. É importante a gente dar estágio, para ver se vai formando as pessoas. Vamos ao quadro Pinga Fogo. Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que é um bandido elitizado em que a intelectualidade respalda, porque também participa
do corporativismo. Um bandido. César Cardoso. Esse coitado, luta pela sobrevivência dele, aí entrou nesse jogo, ele faz parte do sistema, coitado, para sobreviver. Como pessoa não tenho nada, mas também entendo o lado dele, ele também tem que entender. Ele precisa sobreviver, gosta da política, não tem um emprego definido, se submete a ter cargo de confiança e jogar tem um preço, é um homem que tem um preço. Jair Messias Bolsonaro. Olha, esse Jair Messias Bolsonaro, eu acho que ele veio com a mão de Deus. Com tudo que ele passou, ele quebrou alguns paradigmas. Ele só tem uma falha, que eu acho. Eu defendo os valores e os princípios que ele defende. O homem também, mas o que eu defendo são esses princípios. Se ele tivesse algum ato de corrupção, eu não tenho corrupto de estimação. Como tem as pessoas que defendem Lula. Tenho um bandido de estimação, eu não tenho. Até hoje ele tem se comportado muito bem. Eu tenho uma certa admiração pelo filho dele, é o Carlos Bolsonaro. E a população acredita nele. Eu acho que nessa pandemia ele conseguiu trazer muita coisa. Você vê que em 27 anos a arrecadação cresceu muito nesse governo que está aí. Ele conseguiu, na maior reforma, na maior imobiliária do Brasil, que é o INCRA, ele está começando a dar títulos da terra. Ele deve chegar a 1 milhão de títulos da terra. Isso é a libertação das pessoas. Isso foi um golpe fatal no MST, porque explorava aquele pessoal para que votasse no Lula, certo? Não tenho nada contra o contraditório. É necessário ter contraditório para a gente evoluir. Em qualquer segmento da sociedade. Precisa ter isso. Porque eu não estou falando a verdade, mas eu vou defender os princípios do bem. E nesse bem que eu acho. Porque a vida são as leis do universo. O bem é a lei do universo. Belivaldo Chagas. O Belivaldo Chagas, eu acho que ele faz parte do sistema. Pessoalmente, eu acho que ele foi menos ruim do que aquele Jacques Barreto, certo? Que eu acho que esse aí foi o grande que levou à crise institucional do Estado, certo? Faltou. Ele não tem nem a competência nem a responsabilidade. Aproveitou um momento que era salvador da pátria, rei de cabal de coisa, e hoje ele vive babescamente bem. Foi um que aproveitou, enganando a sociedade sergipana. O Belivaldo, ele tentou, tem um lado dele, mas tem as limitações, certo? Porque também ele é fruto desse sistema que ele veio. Professor Emanuel, por Professor Emanuel. Eu acho que o professor Emanuel, ele procura defender as coisas com seriedade e com a verdade. Eu sou muito transparente. O que tiver a dizer, eu digo na frente, certo? Tem horas que eu sou meio explosivo, porque a pessoa que defende as coisas certas, tem horas que ele cansa. Aí esse é um defeito que eu já tento corrigir, mas eu sou sincero. Eu não gosto de dizer nada de falsidade, tudo. Quando eu dou aula, eu digo, meus alunos, foi o que vocês acharam dessa aula, o que é que pode melhorar? Sim. Eu mesmo aposentado já tenho 3 aulas a dar agora no mês de agosto e setembro, convidado pelos professores, aula prática, Usina Pinheiro, Platô, esse negócio. Então isso me deixa, procuro ser uma pessoa de bem, só isso. Perfeito. Professor Emanuel, muito obrigado por atender o nosso convite, né, e vim aqui esclarecer de fato o que ocorreu dentro do Mobiliza aqui no estado de Sergipe. Nobim Bonfim. Olha, deixar um abraço a todos vocês. Não esquece, deixa o like, ativa as notificações, compartilha o vídeo, impulsiona e propaga o nome do canal. Também quero agradecer aqui ao professor Emanuel Franco Filho por essa entrevista de qualidade, com conteúdo e muito esclarecedora. Olha, primeiro eu tenho que agradecer a vocês. Para mim é uma honra, digo com toda sinceridade. Eu conheci rádios comunitárias no interior. Eu não tive acesso à grande mídia, aos grandes jornalistas, que vocês também são e me deram essa oportunidade. Eu agradeço a vocês, porque vocês foram... Não me cobraram nada, não pediram nada, fizeram... Aqui não tem Pix. Aqui não tem Pix, não tem nada. Então, isso a gente admira, certo? Agradecer ao povo sergipano, que confiou no professor. Eu vi muita gente dizer, não, professor, o senhor se candidato outra vez. Eu não estou pela candidatura, eu estou para dar minha contribuição ao estado de Sergipe. Não estou pelo poder, mas agradeço a vocês de forma sincera, que Deus abençoe e que vocês continuem fazendo esse jornalismo de ética e dignidade ao povo sergipano. E é isso que eu acho que enobrece a vocês num segmento de imprensa que é sujo.
Vocês são duas garças que estiveram... A imprensa muitas vezes é como um mangue, tem lama, mas vocês saíram limpo, cristalino, pela posição profissional. Parabéns e que continue assim. Nós que agradecemos o reconhecimento. Obrigado, professor. E você, não esqueça, deixe seu like. Tchau, tchau. Fecomércio, nossa missão: promover as categorias representadas, sindicatos e empresas do setor terciário, melhores condições para gerar resultados positivos e contribuir para o desenvolvimento do Estado.